agora, vamos investir um tempinho pensando qual é o propósito do registro dos milagres nas Escrituras, ok? Então, deixa eu colocar aqui na tela a nossa pergunta. Como lidar com os milagres relatados na Bíblia? Pastor Lázaro, você quer começar a responder essa pergunta? Sim, eu estava aqui dando uma olhada aqui geral. Por exemplo, para a gente poder entender, a gente precisa, vou tentar explicar de uma maneira bem simplificada, nós precisamos olhar para um milagre em pelo menos 3 níveis da narrativa. Ou seja, você vai olhar o nível onde os personagens estão envolvidos, né, ali, aquele nível ali mais micro, e existe uma lição a ser aprendida naquele milagre, no contexto dos personagens. Depois você tem que observar o milagre no contexto de uma narrativa maior do livro, para que você possa compreender o que o autor, o evangelista, teve de intenção ao colocar aquele milagre ali. E no todo da escritura, na metanarrativa, você então compreender. Eu sei que às vezes fica um pouco mais difícil você compreender na macro, né, dependendo do nível com que você lida com as escrituras, mas você precisa compreender isso. Por exemplo, eu peguei aqui um exemplo, não sei se eu vou, mas aí tem 2 mestres aqui, podem me ajudar. Por exemplo, Marcos capítulo 2, né, ele faz a cura de um paralítico em Cafarnaum. E quando Jesus faz a cura do paralítico, ele diz para aqueles homens, né? Ele diz para aquele homem: os teus pecados estão perdoados. E aí, os escribas, eles se levantam: peraí, ele está perdoando pecados, que é isso? E aí ele diz: olha, é muito mais fácil eu dizer que perdoo pecados do que eu fazer essa cura. Jesus estava sendo irônico, na realidade, né? Ele estava querendo dizer o quê? É muito fácil eu chegar aqui e dizer que os pecados de Nelson estão perdoados. É só a fala, né? É só eu falar, obviamente, eu não perdoo pecados, né? Mas falar é muito mais fácil. Ok, para que vocês vejam que o meu poder vai muito além do que eu falo, né? Do que vocês acham que é só eu batendo um papo aqui, eu curo. Ou seja, ele cura para mostrar que o poder dele vai muito além. Então, se ele tem poder suficiente para curar um paralítico, é óbvio que ele tem poder para perdoar pecados. Então, eu interpreto como um milagre um pouco irônico, né, por parte de Cristo para causar esse impacto ali. Então, você vê que é óbvio que imediatamente o paralítico ele foi alcançado ali, né, por aquele milagre. Mas a gente vê ali que Jesus usou aquele milagre para impactar ali, para gerar uma discórdia, né, no coração dos escribas, né? Tanto que no capítulo 2, no verso 8, ele diz assim: Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pega o seu leito e vá para casa. Ou seja, Jesus disse: eu estou fazendo algo muito maior, só para vocês entenderem que eu tenho poder. E aí, a reação do povo é uma coisa muito importante, no livro de Marcos, você observar a reação das pessoas. Verso 12, ele se levantou no mesmo instante, pegando o leito, e retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem, darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Ou seja, você tem ali já o quê? Esse comentário, Lázaro, esse comentário de Marcos, de que as pessoas se admiraram, é muito importante, porque ele repete sempre no Evangelho, né? Exatamente. Ele repete várias vezes, e ele tem um propósito específico, né? Então, assim, basicamente você vê que o milagre, ele não foi... Agora, pega essa situação aqui e traz para algumas igrejas dos milagreiros de hoje. Por que eles estão fazendo isso? Qual é, para o que eles estão apontando? Aqui a gente vê claramente que Jesus está usando sua autoridade para apontar para uma realidade que ele tem poder para perdoar pecados.
não é? Ou seja, o Filho do Homem tem autoridade sobre enfermidades e autoridade sobre o perdão de pecados. Então, é um milagre que aponta para uma realidade muito maior do que o próprio milagre. Muito bom. Professor Ricardo? Eu acho que o seu... Os milagres nas Escrituras, eles não são aleatórios. Isso é muito importante nós notarmos. Todas as vezes que um milagre ele acontece nas Escrituras, eles promovem algum tipo de assombro, algum tipo de espanto, e me parece que com isso eles estão sendo aquela lâmpada que acende no painel do carro para que as pessoas possam parar e atentar para algo que é importante, né? E todas as vezes que, quando se para diante de um milagre e se erra o alvo, se erra o foco, as Escrituras também demonstram isso. No livro de Atos, você tem Simão ali, o mágico, né, que queria comprar o poder de Deus ao ver os apóstolos exercendo milagres. E ele é radicalmente censurado por aquela postura, porque os milagres eles não têm o propósito de engrandecimento pessoal, de simplesmente e meramente edificação pessoal. Eles apontam para uma realidade, como Lázaro falou, muito maior. E no caso dos evangelhos, ele vem para reforçar a mensagem do evangelho, que é a pessoa de Cristo, apontando para a sua divindade, apontando para o seu poder, que é expressamente demonstrado no Antigo Testamento, e você vê esse paralelo ali com a presença do próprio Deus encarnado. Portanto, essa realidade de milagre, quando ela é vista de forma equivocada, ela apaga o seu sentido das Escrituras. E aí você acaba criando um método que a Bíblia nunca ensinou. É interessante quando, só para encerrar minha participação aqui, quando Jesus curou o leproso em Marcos 1,40, que nós temos ali uma lição excepcional, inclusive, sobre como se aproximar de Deus, que o leproso ele nos mostra dessa forma, o que Jesus Cristo disse a ele? Não conte a ninguém e vá tratar a situação com o sacerdote, porque ele havia sido purificado, então ele deveria cumprir algumas obrigações para com a questão religiosa ali da sua cura. Quando você chega na cura do Gerazeno, lá em Marcos capítulo 5, o Gerazeno transformado, impactado com a ação milagrosa do Senhor Deus, ele quer ir junto com Jesus. O que Jesus disse a ele? No versículo 19, Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para sua família, e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. E Paulo, ele reflete essa realidade. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, diz assim, os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. Veja que Paulo não nega a realidade de milagres, mas todas as vezes que o milagre perde o seu foco, que é testemunhar acerca de uma verdade sobre Deus, Paulo aponta de novo e ele volta para o evangelho, que é o que ele fez com o Gerazeno. Ele disse, não, você não vai comigo, volte para a sua terra e diga o que Deus fez, ou seja, pregue o evangelho. Sim, sim, muito bom, muito bom. Certa vez um irmão da igreja, né, quando eu preguei a série de Marcos lá na igreja, ele disse, pastor, interessante, eu já observei, antes de eu ter chegado nesses pontos, né, aí os irmãos já iam lendo, né, o livro para comparar com a mensagem, isso é bom, né, porque aí se o pregador falar bobagem, não, eu já li, já não é assim, não. Mas, assim, ele perguntou, pastor, uma dúvida, por que é que Jesus, ele fazia um milagre e às vezes ele dizia para a pessoa, não diga. Ele não deveria dizer assim, ó, faça propaganda para todo mundo me conhecer. Aí uma resposta, né, o meu entendimento é de que você observa exatamente nessa atitude de Cristo que ele não queria ser conhecido como um milagreiro. Ele queria ser conhecido como filho de Deus, que tem autoridade sobre todas as coisas. Mas ele não queria ser conhecido como um milagreiro. É tanto que as pessoas procuravam ele por causa dos pães e dos peixes. Ele mesmo diz isso, né? Então, hoje, as pessoas que pregam milagres e mais milagres e mais milagres, elas estão fazendo exatamente o oposto do que Jesus dizia. Que Jesus queria que ele fosse conhecido não pelos seus
milagres, como o milagreiro, mas que os milagres apontassem para verdades eternas, que deveriam ser trabalhadas no coração das pessoas. Então, resumindo o que vocês dois estão dizendo, o milagre aponta para Cristo, né? Eu estou lembrando aqui de pelo menos um texto em Mateus, no capítulo 8. Essa mesma narrativa está em Marcos, que é a ocasião em que Jesus cura a sogra de Pedro, né? E ele cura também várias outras pessoas. Mas em Mateus é interessante, porque Mateus, escrevendo para judeus, diferentemente de Marcos, que escreve para gentios, Mateus ele vai dizer o tempo inteiro, vai apontar o tempo inteiro para o Antigo Testamento. E em Mateus capítulo 8, verso 17, no verso 16 diz assim: ao cair da tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e com a sua palavra ele expulsou os espíritos, curou todos os enfermos. Aí ele vai dizer o propósito no verso 17. Olha lá. Para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. O que o profeta Isaías falou? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Isso é Isaías capítulo 53. O que Mateus está dizendo aqui, e os outros evangelistas vão dizer também, é que os milagres, eles são sinais de quem é Jesus. Eles apontam para a identidade de Jesus, né? Isaías, no capítulo 35, também no capítulo 53, é bem interessante. Dá uma olhada lá em Isaías 50, acho que vale a pena a gente dar uma olhada rapidamente no capítulo 35. Antes do 35, vamos voltar, vai. Vamos lá no 6. O 6, ele é a profecia do chamado de Isaías, né? E no verso 9 e 10 diz assim: ele então disse, vai, diz a esse povo, ouvindo ouvireis, e nunca entendereis, e vendo vereis, e jamais percebereis. Aqui então é o juízo de Deus sobre um povo que rejeita, né, a ele mesmo. Rejeita Deus, né? Então o juízo de Deus é: vocês se tornarão aquilo que vocês adoram. Como vocês adoram as estátuas que têm olhos, mas não veem, vocês também vão se tornar cegos. Como as estátuas têm ouvidos, mas não ouvem, vocês vão se tornar surdos, né? Agora, olha lá o 35. Isaías 35. Capítulo 35. Olha só, aqui é uma profecia, então, da redenção que Deus traria sobre o seu povo. E aqui, então, é a reversão da maldição. No verso 5. Então, os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então, Deus viria de maneira miraculosa, ou seja, ele interviria na história da humanidade e ele então ele reverteria a maldição. Os surdos eles passariam a ouvir, os cegos passariam a ver. Como isso vai se dar? Aí, lá no capítulo 53, vai dizer, né? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isso aqui é literal ou metafórico? Eu acredito que ele é literal, mas ele também remonta a metáfora o sentido da metáfora que traz para nós, né? Ou seja, é literal quando o Messias viria, ele curaria as pessoas das suas enfermidades. Agora, isso remonta a uma verdade eterna. Essas enfermidades, elas nos foram acometidas como seres humanos, por quê? Porque nós nos rebelamos contra Deus. Nós rejeitamos ao Rei do Reino.
né? Então, lá no Éden, já em Gênesis 3, nós temos essa rejeição. Mas Deus, o Rei, ele, por sua misericórdia, ele nos traz redenção, né? Ele nos traz redenção. Então, o ministério terreno de Jesus, ele traz esses sinais do quê? O reino está entre nós. E o reino estando entre nós, há a inauguração da restauração da criação. Então, quando Jesus ele está curando um cego, ele está curando um paralítico, ele está dizendo, o rei prometido chegou. O rei prometido está entre vocês. Creiam em mim, assim como Jesus dizia, né? É o que João vai apontar lá no final, no capítulo 20. Dá uma olhada lá. Vamos dar uma olhada lá. Aí eu termino aqui a minha participação em relação a isso. No capítulo 20, verso 30 e 31, diz assim: Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados nestes livros. Esses sinais foram registrados para quê? Qual é o propósito? Olha lá. Para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Gente, mais claro que isso aqui? Os sinais, as maravilhas, os milagres não foram feitos para nós reproduzirmos. Não foram registrados para que a gente bote uma faixa lá na frente da nossa igreja e diga grande cruzada dos milagres. Vem aqui próximo domingo e você será curado. Não. Os registros desses milagres, eles foram feitos para que nós creiamos que Jesus Cristo é o rei que trouxe o reino de Deus. Inclusive, quando nós olhamos para o Evangelho de João, né? O Evangelho de João, assim, é um dos evangelhos que eu mais sou apaixonado, né? Eu sei que a Bíblia tudo a gente tem que ser, né? Mas o Evangelho de João, ele é fantástico, porque João coloca 7 milagres, 7 grandes milagres, né? Para revelar 7 aspectos da divindade de Cristo, né? E quando você vê ali, quando Jesus ressuscita Lázaro, né? E aí é uma história que eu me identifico, né? Não sei porquê, mas quando Jesus ressuscita Lázaro, você vê que ele está ali tratando o coração de Maria e Marta, né? Ali naquela circunstância ali, daquele povo ali, mas ele está revelando o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, o eu sou, né? Cada um desses milagres, ele revela essa pessoa de Cristo, né? Revela a divindade de Cristo. Eu acho que até responde, Nelson, a pergunta da Flávia, que ela fez aí, Sim. né? Ela fez, acho que não coube em um só, né? Mas eu acho que responde a pergunta dela. Né? Podemos resumir de forma simples, então, que os milagres são manifestações da glória de Deus, porém não para propagação do evangelho, ou fé, ou conquistar fiéis, mas para apontar para um caminho, para um relacionamento pessoal com ele. Propagação, exatamente, a propagação da glória de Deus, né? A manifestação daquele que tabernaculou, né, entre nós, vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça, né, e verdade. Esse é o grande propósito do milagre, revelar Deus entre nós.